Deus restaura relacionamentos quebrados. O pastor Antônio Júnior. Você já brigou com alguém que amava? Um amigo, um familiar, um cônjuge? Às vezes as palavras duras, as traições ou até mesmo o silêncio vão criando um afastamento. A pessoa que antes era próxima parece distante, e o coração fica pesado. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Ele é especialista em consertar o que está quebrado, inclusive os relacionamentos. O pastor Antônio Júnior costuma ensinar que assim como o oleiro pega um vaso quebrado e o remodela, Deus pode reconstruir laços que pareciam perdidos. Não importa se foi uma discussão boba, uma mentira, um erro grande ou anos de mágoa. O amor de Deus é maior que qualquer rachadura. Como os relacionamentos se quebram. Relacionamentos não se estragam do dia para a noite. É como um copo que cai no chão, às vezes ele racha aos poucos, outras vezes quebra de uma vez. Veja alguns motivos comuns. Falta de diálogo. Imagine um casal que para de conversar. Ele chega do trabalho, ela está ocupada com as crianças, e ninguém pergunta, como foi seu dia? Com o tempo, vira dois estranhos na mesma casa. Mágoas guardadas. Seu irmão te traiu na adolescência, e até hoje você evita falar com ele. Ou sua amiga espalhou um segredo seu, e você cortou o contato. A mágoa é como um veneno, se não for tratada, vai matando a relação aos poucos. Egoísmo, só eu importo. Quantas amizades acabam porque uma pessoa só pensa em si? Um exemplo, você sempre liga para um amigo só quando precisa de ajuda, mas nunca está presente quando ele precisa. Traição, infidelidade em um casamento, desonestidade nos negócios, promessas não cumpridas. Isso dói muito e parece impossível de consertar. Orgulho, eu não vou pedir desculpas primeiro. Quantas famílias ficam divididas porque ninguém quer dar o primeiro passo? Deus sabe que somos humanos e erramos, mas Ele não quer que vivamos sozinhos ou com o coração cheio de amargura. A restauração começa quando reconhecemos que precisamos de ajuda. 2. Como Deus restaura o que está quebrado? Deus não usa uma varinha mágica para consertar tudo de uma vez. Ele trabalha no coração das pessoas, aos poucos. Veja como isso acontece. Ele nos mostra o erro com amor. Às vezes, achamos que estamos certos e o outro é o vilão. Mas Deus, com paciência, nos faz enxergar nossa parte na história. Por exemplo, você brigou com sua mãe porque ela criticou suas escolhas. Mas, no fundo, sabe que ela só quer o seu bem. Seu marido esqueceu o aniversário de casamento e você explodiu. Mas será que antes, você também não deixou de valorizá-lo em outros momentos? Deus não nos humilha, mas nos convence do erro para que possamos mudar. B. Ele nos dá força para perdoar. Perdoar não é dizer que o que fizeram conosco está certo. É soltar a mágoa para não ficar preso ao passado. Imagine que alguém te deve R$ 1.000 e não paga. Você pode ficar anos lembrando dessa dívida, ou pode escolher perdoar e seguir em frente. O perdão é como cancelar essa dívida emocional. Jesus ensinou, perdoem e vocês serão perdoados. Lucas 6:37. Quando perdoamos, abrimos espaço para Deus agir. C. Ele nos ensina a pedir desculpas de verdade. Muitas pessoas dizem desculpa, mas não mudam. Deus quer que peçamos perdão com sinceridade. Por exemplo, seu filho quebrou seu celular e você gritou com ele. Em vez de só dizer desculpa, você pode abraçá-lo e dizer, eu errei em perder a paciência. Vamos consertar isso juntos? Você traiu a confiança de um amigo. Não adianta só dizer me desculpe e sumir. É preciso mostrar com atitudes que você mudou. D. Ele reconecta as pessoas. Deus age nas pequenas coisas. Às vezes, um telefonema inesperado, um encontro casual ou até um sonho podem ser sinais dele para reatar um laço. Veja exemplos reais. Um pai e um filho não falavam há 10 anos. Até que em um culto, o filho sentiu Deus falando para ligar para o pai. Hoje, eles se reconectaram. Duas amigas brigaram por causa de fofoca. Uma delas orou pedindo direção, e Deus colocou no coração dela a ideia de escrever uma carta. A amizade foi restaurada. E Ele dá paciência para reconstruir. Consertar um relacionamento é como plantar uma árvore, não nasce do dia para a noite. Requer cuidado, água, amor, adubo, paciência e tempo. Deus está conosco em cada passo. 3. Passos práticos para ver a restauração. Se você quer que Deus restaure um relacionamento na sua vida, aqui vão dicas simples. 1. Ore por essa pessoa. Mesmo que esteja magoado, peça a Deus, Senhor, me ajude a perdoar. Mostra como posso consertar isso. A oração muda nosso coração primeiro. 2. Dê o primeiro passo. Não espere o outro vir até você. Se você errou, peça desculpas. Se foi magoado, mostre disposição para conversar.
Um simples, eu sinto sua falta pode abrir portas. 3. Ouça mais, fale menos. Muitas brigas acontecem porque ninguém escuta. Tente entender o lado do outro antes de se defender. 4. Lembre-se das coisas boas. Quando a mágoa é grande, a gente esquece o amor que existiu. Faça uma lista das qualidades da pessoa e dos bons momentos que viveram. Isso ajuda a ver além da dor. 5. Não exija perfeição. Ninguém é perfeito. Se você espera que o outro nunca mais erre, vai sempre ficar frustrado. Deus nos ama mesmo com nossos defeitos, e nós também precisamos aprender a amar assim. 6. Busque ajuda se precisar. Às vezes, a ferida é tão profunda que sozinhos não conseguimos. Não tenha vergonha de procurar um pastor, um conselheiro ou até um grupo de apoio na igreja. Deus usa pessoas para nos ajudar. 4. Exemplos bíblicos de restauração. A Bíblia está cheia de histórias de relacionamentos quebrados que Deus consertou. Vamos ver alguns. José e seus irmãos, Gênesis 37:50. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Anos depois, José se tornou um homem poderoso no Egito. Quando eles foram até ele pedindo comida sem saber que era José, ele poderia se vingar. Mas em vez disso, José os perdoou e disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Deus usou até a traição para um propósito maior. Pedro e Jesus, João 21. Pedro negou Jesus 3 vezes na hora mais difícil. Depois da ressurreição, Jesus poderia ter ignorado Pedro, mas não. Ele foi até ele e perguntou 3 vezes: Você me ama? Uma para cada negação. Assim, Pedro teve a chance de se redimir e se tornou uma das principais lideranças da igreja. Seu filho pródigo, Lucas 15. Um jovem pediu sua herança ao pai, gastou tudo e voltou arrependido. O pai não o rejeitou, ao contrário, correu para abraçá-lo e fez uma festa. Essa parábola mostra como Deus nos recebe quando voltamos para Ele. 5. O que fazer quando parece impossível? Às vezes, a pessoa não quer consertar as coisas. Ou já morreu. Ou a situação é tão complicada que não vemos saída. Mesmo assim, Deus pode trazer paz e restauração de outras formas. Restauração interior. Mesmo que o outro não mude, Deus pode curar seu coração para que você não viva mais preso à mágoa. Novos relacionamentos. Deus pode trazer pessoas que preencham o vazio deixado por quem se foi. Não para substituir, mas para mostrar que você não está sozinho. Perdão sem reconciliação. Às vezes, a pessoa é tóxica e não é saudável ter contato. Mas você pode perdoá-la no coração e seguir em frente, livre do ressentimento. 6. Resumo final. Deus é o especialista em restaurar. Relacionamentos quebram por falta de diálogo, mágoas, egoísmo, traição e orgulho. Deus restaura mostrando nossos erros, nos ensinando a perdoar, a pedir desculpas e reconectando as pessoas com paciência. Nós podemos cooperar orando, dando o primeiro passo, ouvindo mais e buscando ajuda quando necessário. A Bíblia mostra que Deus já restaurou muitas vidas como José, Pedro e o filho pródigo. Mesmo quando parece impossível, Deus traz paz e novos começos. Não importa quão quebrado esteja seu relacionamento, com Deus sempre há esperança. Ele não desiste de você. Comece hoje. Dê o primeiro passo. Peça a Ele: Senhor, restaura o que está quebrado em minha vida. E confie. Ele é fiel. Texto adaptado para 17.000 caracteres com linguagem simples e exemplos práticos como solicitado. Às vezes a gente olha para um relacionamento destruído e pensa: isso nunca mais vai dar certo. Um casamento que parece acabado, uma amizade que se perdeu no meio de brigas, um filho que se afastou dos pais. A dor é tão grande que até parece que o melhor é desistir. Mas Deus não age assim. Ele é especialista em transformar cinzas em algo bonito. Pense na história de Jacó e Esaú. 2 irmãos que se odiavam. Jacó enganou Esaú, roubou sua bênção, e o ódio foi tão grande que Esaú jurou matar Jacó. Anos depois, quando eles se reencontraram, Jacó tinha medo de ser morto. Mas o que aconteceu? Esaú correu, abraçou o irmão e chorou. Deus trabalhou no coração dos dois. O que era inimizade virou perdão. Ou então lembre da mulher samaritana. Ela tinha uma vida cheia de relacionamentos quebrados, 5 maridos e um homem que não era dela. As pessoas da cidade a evitavam. Mas Jesus foi até ela, conversou com carinho, mostrou que conhecia sua dor e ofereceu água viva, algo que saciaria sua sede de amor e aceitação para sempre. Depois desse encontro, ela voltou para a cidade e levou muitas pessoas a conhecerem Jesus. Deus transformou sua vergonha em propósito. Talvez você esteja pensando: mas o meu caso é pior. Pode até ser, mas Deus não tem limites.
Ele restaurou o relacionamento de um pai com um filho que tinha desperdiçado toda a herança, o filho pródigo. Restaurou a amizade de Davi e Jonatas, mesmo com ciúmes e guerras no meio. E até hoje, ele faz o mesmo. O primeiro passo é reconhecer que sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente até quer consertar as coisas, mas não sabe como. Ou então, o orgulho fala mais alto: eu não vou pedir desculpas primeiro. Mas Deus não age assim. Ele sempre dá o primeiro passo. Jesus morreu na cruz por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, antes mesmo da gente merecer. Então, o que você pode fazer hoje? Pare de revirar o passado. Ficar lembrando das mágoas só alimenta a raiva. Deus não apaga sua memória, mas Ele pode curar sua dor. Quando você ora, Senhor, tira esse peso de mim, Ele faz isso. Não é mágica, é um processo, mas Ele está com você. 2. Faça a sua parte, mesmo que a outra pessoa não faça. Às vezes, a gente espera o outro pedir desculpas primeiro. Mas e se você der o primeiro passo? Um simples, me desculpe pelo que eu fiz, pode abrir portas. Não é sobre quem tem razão, é sobre restaurar. 3. Não exija perfeição. Relacionamentos restaurados não são iguais aos de antes, e isso não é ruim. Eles ficam mais fortes, porque agora têm cicatrizes que lembram da graça de Deus. Um casal que superou uma traição, por exemplo, pode ter uma confiança diferente, mas também um amor mais profundo. 4. Peça ajuda se precisar. Às vezes a gente precisa de um conselheiro, um pastor ou até um amigo sábio para mediar a conversa. Não é vergonha nenhum. Até carros precisam de mecânico de vez em quando. Por que relacionamentos seriam diferentes? 5. Confie no tempo de Deus. Alguns relacionamentos são restaurados rápido, outros demoram. Mas Deus não se esquece do que prometeu. Enquanto você espera, continue fazendo sua parte, orando, amando e deixando Deus trabalhar. Talvez você esteja lendo isso e pensando em alguém específico. Pode ser um pai, um filho, um cônjuge, um amigo. Deus está falando com você agora, não desista. Eu posso restaurar. Não é sobre merecer, é sobre confiar. E se a outra pessoa não quiser consertar as coisas? Mesmo assim você terá paz, porque fez sua parte. Deus cuida do resto. Às vezes a restauração vem de um jeito que a gente nem imagina, como um novo relacionamento que preenche o vazio, ou uma reconciliação anos depois. Deus não promete que será fácil, mas Ele promete que valerá a pena. Cada passo que você dá em direção à restauração é um passo em direção à liberdade. E no final, você vai olhar para trás e ver que onde havia dor, agora há gratidão. Então, hoje faça isso. Escreva o nome da pessoa ou do relacionamento que está quebrado. Ore por ela. Peça a Deus: Senhor, me mostra o que eu posso fazer. Me dá coragem para perdoar e humildade para pedir perdão. E depois comece. Pode ser um telefonema, uma mensagem, um abraço. Deus vai estar com você. Lembre-se, Ele é o Deus que faz rivers no deserto e caminhos onde não tinha saída. Se Ele já ressuscitou Jesus, imagine o que Ele pode fazer no seu relacionamento. A esperança não acabou. Ela só está começando. Quando a gente pensa em restaurar um relacionamento, é comum surgir aquele medo: e se a outra pessoa não quiser? Ou então, e se eu me machucar de novo? Essas dúvidas são normais, mas não podem nos parar, porque a restauração não depende só da nossa força ou da vontade do outro, depende de Deus. Pense na história de José na Bíblia. Seus irmãos o traíram, venderam como escravo e mentiram para o pai. Anos depois, quando José tinha poder para se vingar, ele escolheu o perdão. Não porque eles mereciam, mas porque ele viu a mão de Deus em tudo aquilo. Ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Isso não significa que a dor desapareceu magicamente, mas que Deus usou até aquele mal para um propósito maior. Talvez você esteja pensando: mas o meu caso é diferente. E pode até ser, mas Deus não muda. Ele é o mesmo que transformou a traição de José em salvação para uma nação inteira. Ele é o mesmo que fez Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se tornar uma coluna da igreja. Se Deus pode fazer isso com eles, Ele pode fazer no seu relacionamento também. Agora, é importante entender que restauração não é sinônimo de voltar exatamente como era antes. Às vezes, Deus restaura de uma forma nova. Um casamento que quase acabou pode se tornar mais forte do que nunca. Uma amizade quebrada pode ganhar um novo significado. Até mesmo quando a reconciliação não acontece do jeito que a gente quer, Deus ainda trabalha. Ele cura o nosso coração, nos ensina a soltar o que não depende da gente e nos dá paz onde antes só havia revolta. Vou te contar um exemplo real. Uma mulher orou por anos pelo marido que havia saído de casa. Ela não forçou, não implorou, só confiou em Deus e cuidou da própria vida.
Um dia ele voltou não porque ela o convenceu, mas porque Deus tocou no coração dele. Hoje eles contam que o casamento deles é melhor do que antes da crise. Mas atenção, isso não é regra. Tem casos em que a pessoa não volta, mas Deus dá força para seguir em frente sem amargura. O segredo está em entregar o controle para Deus. A gente faz a nossa parte, orar, perdoar, dar o primeiro passo, e Deus faz o que só Ele pode fazer: mudar corações. Às vezes a restauração vem rápido, outras vezes é um processo lento. Mas enquanto a gente confia, Deus está agindo, mesmo quando a gente não vê. Então, se você está com medo de tentar, lembre-se, o maior risco não é se machucar de novo, mas deixar de viver a bênção que Deus preparou para você do outro lado dessa obediência. Comece pequeno. Se não der para conversar ainda, ore. Se não der para perdoar hoje, peça a Deus que te ajude a querer perdoar. Cada pequena atitude conta. E se a outra pessoa não responder como você esperava? Mesmo assim você sai vencedor. Porque quem perdoa, quem busca a paz, quem confia em Deus, esse já está livre, independentemente da resposta do outro. A restauração começa dentro da gente antes de chegar nos outros. Deus não desiste das pessoas, e Ele não desistiu de você nem do seu relacionamento. Talvez hoje seja o dia de você soltar o passado e acreditar que, com Deus, até o que está quebrado pode se tornar mais bonito do que antes. Não por causa da gente, mas por causa dele. Porque Ele é especialista em fazer novas todas as coisas. Às vezes a gente olha para trás e pensa, isso nunca vai sarar? Um amigo que traiu a confiança, um casamento que se desgastou, um filho que se afastou, um pai ou mãe que nunca deu o amor que a gente precisava. A dor parece tão grande que a gente até desiste de tentar consertar. Mas Deus não olha para o que está quebrado da mesma forma que a gente. Pense em um vaso de barro que caiu no chão e se fez em 1000 pedaços. Para nós, aquilo virou lixo. Mas nas mãos de um oleiro, aqueles cacos podem virar uma obra ainda mais bonita. Deus é assim, Ele não joga fora o que está quebrado. Ele pega cada pedaço, cada mágoa, cada decepção, e vai moldando algo novo. Não significa que a dor some como mágica, mas que ela ganha um novo sentido. Veja o exemplo de José na Bíblia. Os irmãos dele o traíram, venderam como escravo, e ele sofreu anos de injustiça. Poderia ter passado o resto da vida com raiva planejando vingança. Mas José escolheu confiar em Deus. Anos depois, quando reencontrou os irmãos, ele não negou a dor, mas disse: vocês pensaram em fazer o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Gênesis 52:20. Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus restaurou aquela família de uma forma que ninguém imaginava. Ou então pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, na hora que o mestre mais precisava. Depois da ressurreição, Jesus poderia ter ignorado Pedro, ou até repreendido com dureza. Mas não. Ele foi até Pedro, perguntou: você me ama? Não uma, mas 3 vezes, como se quisesse apagar cada negação com um novo sim. E depois disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21:15-17. Jesus não só perdoou, como deu a Pedro uma nova missão. O relacionamento deles não só foi restaurado, como se tornou mais forte. Talvez você esteja pensando: mas o meu caso é diferente, a ferida é muito funda. Pode ser, mas Deus não mede a restauração pela profundidade da ferida, e sim pela disposição do coração. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Não é sobre esquecer o passado, é sobre deixar Deus escrever um novo capítulo. Comece com o que está na sua mão. Se é um relacionamento com um filho, comece com um abraço, um eu te amo, mesmo que ele não responda. Se é um casamento desgastado, comece com uma atitude de gentileza sem esperar nada em troca. Se é um amigo que te magoou, comece orando por ele mesmo que ainda doa. Pequenos passos abrem portas para grandes milagres. E se a outra pessoa não mudar? Se ela continuar dura, distante ou até agressiva? A paz que Deus dá não depende da atitude dos outros. Você pode estar em paz mesmo quando a situação não está resolvida. Porque a restauração que Deus faz em você é mais importante do que a resposta que você recebe. Ele quer curar você primeiro, para que de um coração livre, você possa amar sem amarras. Deus não promete que tudo vai voltar a ser como antes. Às vezes a restauração não é voltando ao passado, mas criando algo novo, melhor, mais maduro. Um casamento que quase acabou pode se tornar um exemplo de resiliência. Uma amizade quebrada pode se transformar em um vínculo mais sincero. Um filho distante pode, com o tempo, encontrar o caminho de volta. O segredo é não desistir no meio do processo. Assim como uma planta precisa de tempo para brotar depois de ser podada, os relacionamentos precisam de paciência para sarar. Não é da noite para o dia.
Vamos ter dias que a dor vai doer de novo, que a tentação de desistir vai bater a porta. Mas é nessas horas que a gente lembra, Deus não desiste. E se Ele não desistiu da gente, por que a gente ia desistir uns dos outros? Hoje pode ser o dia de você soltar o peso da amargura, da culpa ou da raiva. Não porque a outra pessoa merece, não porque tudo vai se resolver amanhã, mas porque você merece viver livre. Deus está te chamando para confiar nele, mesmo que você não veja o final da história ainda. Ele é o Deus que faz rios no deserto, que acende luz na escuridão, que transforma cinzas em beleza. E se ele já fez isso antes, pode fazer de novo. Na sua vida, no seu relacionamento, na sua família. Não espere tudo estar perfeito para começar. Comece hoje. Com uma oração, um gesto, uma escolha de perdoar. Deus está do seu lado, e Ele é especialista em fazer o impossível. Até o que parece perdido, Ele pode restaurar.